Olá para você que me assiste, um grande prazer estar aqui. Hoje vamos fazer uma análise de uma série que particularmente eu tenho um grande apreço e que já assisti há muito tempo. Eu que vim da área da saúde, sempre gostei muito de assistir, que é a série Doctor House, né? Segundo aqui o Wikipedia, se fôssemos fazer aí uma sinopse da série, né? House é uma série médica norte-americana criada por David Shore, exibida originalmente nos Estados Unidos pela Fox. O personagem, né, Gregory House, é interpretado por Hugh Laurie, é um infectologista e nefrologista que se destaca não só pela capacidade de elaborar excelentes diagnósticos diferenciais, como também pelo seu mau humor, ceticismo e pelo seu distanciamento dos pacientes, comportamento antissocial, misantropia, já que ele considera completamente desnecessário interagir com eles. Ainda continua aqui. House comumente entra em conflito com os médicos do hospital, conhecido por serem residentes, incluindo sua própria equipe diagnóstica, porque a maior parte de seus diagnósticos a respeito das doenças dos pacientes são baseados em hipóteses controversas e pouco prováveis. Seu descaso com as regras e procedimentos padrão do hospital frequentemente gera um atrito com sua chefe, a administradora do hospital e reitora da Faculdade de Medicina, doutora Lisa Cuddy, interpretada por Lisa Elnstein. O único amigo verdadeiro de House é o Dr. James Wilson, interpretado por Robert Sean Leonard, chefe do departamento de oncologia. E assim termina a sinopse aqui da Wikipedia. Bom, acredito que será um vídeo talvez dividido em duas partes, extenso, porque pretendo fazer uma análise, mais filosófica do que a gente pode tirar da série, né? É uma série, se não me engano, tem 8 temporadas, alguma coisa assim. É uma série longa, então por vezes estaremos falando, dando antecipações, né, do que possa vir a acontecer. Mas de qualquer forma, não acho que seja uma série que, para quem não assistiu ainda, né, não seja aquela série que perde a graça de você saber mais ou menos o que acontece. Ao contrário, saber estimula mais para que você assista. E vale a pena, porque é uma série muito interessante e a gente vai ver que tem muito fundo filosófico nela, ao longo dessa análise. Então aqui o que eu coloquei, né? O que nem todo mundo conhece a respeito, né, dessa série, né, é que o personagem Gregory House, com sua profunda capacidade de dedução lógica a partir de pequenos vestígios, foi inspirado em Sherlock Holmes, né, criação do Arthur Conan Doyle. O Sherlock Holmes, aquele grande investigador, né, com uma capacidade incrível de deduzir por pequenas deixas, né, ele vai decifrando a personalidade da pessoa. Né? Então a inspiração do Gregory House está em Sherlock Holmes. Né? E a semelhança entre House e Holmes são evidentes. Essa capacidade diferenciada pelo método de dedução em desvendar mistérios que as demais pessoas comuns não conseguem, o fato de que ambos receberam um sobrenome que se inicia com a letra H, né, House e Holmes, né, e o fato de que seus respectivos melhores amigos receberam também um sobrenome que se inicia com a letra W. Né? No caso do Gregory House, seu melhor amigo é o Wilson. No caso de Sherlock Holmes, o melhor amigo dele é o Watson, né, o braço direito dele. Então, sim, houve uma inspiração nítida para a criação do Gregory House. Essa inspiração veio lá da obra de Arthur Conan Doyle em Sherlock Holmes. Muitos elementos filosóficos podem ser evidenciados ao longo da série. Bom, vamos tentar abordar o que é possível aqui com relação, por exemplo, a dedução usada por House, né, e também por Holmes, né, no caso, para poder tirar mais do que as pessoas comuns conseguem tirar dos fatos, das deixas, né, das dicas. Né? Trata-se de um método que apresenta conclusões que devem ser verdadeiras se todas as premissas forem verdadeiras e se o raciocínio apresentar uma forma lógica válida. O método indutivo será usado por regra sempre que possível produzir evidências através do método experimental. Então, o Gregory House é alguém que
quando tem, por exemplo, a possibilidade de fazer um exame, ele vai, obviamente, usar o método indutivo. Ele vai ter uma experiência, ele vai ter uma evidência produzida por método experimental e dali ele vai poder, pelo método indutivo, chegar a um diagnóstico. Só que ele é um médico que vai além disso. Ele também usa o método dedutivo quando não é possível, ou mesmo quando é possível, mas ele já antecipa alguns diagnósticos usando o método dedutivo, já fazendo uma tese a priori. E é exatamente isso, né? Ele pensa, aqui, apresenta conclusões que devem ser verdadeiras se todas as premissas forem anteriores, né, forem verdadeiras e se o raciocínio apresentar uma forma lógica válida. Então, muitas vezes o House vai surpreender a equipe dele, surpreender o próprio paciente, enfim, usando o método dedutivo, racionalista a priori, é, e e conseguindo, com pequenos detalhes, inclusive fora do escopo das questões médicas, tendo uma certa ligação até com personalidade, partindo de certos preceitos psicológicos, ele vai podendo chegar além do que se espera de um médico para decifrar problemas, né? Então, isso decorre que qualquer informação obtida a respeito do paciente, mesmo que sem a autorização dele, né, e a gente fala isso aqui mesmo sem a autorização dele, porque a gente vai ver ao longo da série várias vezes uma certa banalização de invadir a residência dos pacientes, né, para obter informações não autorizadas por ele. Pois, de acordo com o Gregory House, são essas as melhores informações de se obter, as justas que os pacientes querem esconder, né? São as mais relevantes para o caso. Tá? Então, obtida por simples evidenciação espontânea dos familiares ou amigos do paciente, mesmo que detalhes mínimos, né, sejam obtidos por essas invasões nas residências, né, para colher, às vezes, um fungo, um mofo que está na parede, enfim, devido a descobrir algum remédio que ele está tomando e esconde, enfim, ou mesmo pequenas detalhes na vestimenta do paciente ou de pessoas que acompanham o paciente, na relação do paciente com esses acompanhantes familiares, a história, né, que é relatada. Então, tudo isso ele vai pegando, fazendo detalhes, exatamente como o Sherlock Holmes, né? Vai pegando detalhes mínimos e dando uma relevância que outros médicos não dariam, porque para ele aquilo pode ter uma ligação direta com o caso, para decifrar, conseguir chegar ao diagnóstico, né? E sempre lembrando que na área médica, se você não tem um diagnóstico, tudo que você pode fazer é tratar sintoma. E isso é péssimo, né? Porque você, desconhecendo a origem do problema, às vezes tratar sintoma agrava o quadro, é até pior, né? Então, numa análise hospitalar, como uma instituição, o papel do Gregory House é como se fosse o coração, o cérebro maior, né? O cérebro pensante de um hospital. É a partir do que ele der como diagnóstico que todos os demais médicos, por mais gabaritados que sejam, vão depender dessa conclusão diagnóstica para poder ou operar o paciente, ou fazer algum exame, ou enfim, proceder da maneira como deve ser. Então, o hospital inteiro depende desse cérebro, vamos dizer assim. O Gregory House é o núcleo do departamento, que é o departamento central, o departamento de diagnóstico. Então, a série é muito interessante. Se você não viu, eu recomendo que você assista, é uma série antiga, né? Então, como eu falei, né? Ele obtém, por meio de pequenos detalhes mínimos nas histórias, ele vai chegando além do que os outros médicos conseguem chegar para conseguir elucidar os casos. Isso torna tudo muito interessante, né? Agora, contudo, o House é obrigado, muitas vezes, a usar da intuição e da dedução racionalista, sendo que ele não confia nos prontuários, porque ele parte da premissa de que todos mentem, uma premissa de fundo psicológico, né? E também de fundo filosófico, porque pode-se pensar que sim, quando ele afirma que todos mentem, de certa forma ele está tendo uma postura cética e uma postura conservadora, né? Ele acredita que a hipocrisia
é a base que une o laço, constrói a sociedade, né? E ele entende isso como um fato, uma verdade. Ele não cria nenhuma resignação quanto a isso. Ele apenas vai operar, pensar, raciocinar em cima dessa premissa, né? Então, por isso, se todos mentem, ele mesmo conclui, eu não preciso ter necessariamente interação com o paciente. Em muitos casos, alguns casos ele acaba tendo essa interação, mas em muitos casos isso choca, né? Aquela visão humanista do médico humano, o médico mais emotivo, afetuoso, preocupado com as questões de ordem mais afetiva do paciente, né? O Gregory House é totalmente frio, indiferente, a gente vai ver isso mais à frente, né? Ele chega a ser indiferente a esses aspectos mais humanos. E para ele pode haver até o distanciamento físico mesmo do paciente, porque se todos mentem, a partir do momento que ele tiver essa interação, tudo que ele pode obter é a mentira. Então ele não pode confiar no que o paciente falar para ele. E ao contrário, as mentiras do paciente podem atrapalhar as informações objetivas que ele busca para o caso, né? Isso torna tudo muito contrassenso, né? A maneira do Gregory House operar, ele tem uma personalidade exótica, cheio de idiosincrasias e torna isso a série muito interessante, sem dúvida. Agora, então, assim, a aceitação da hipocrisia como uma realidade inescapável da sociedade é um aspecto da filosofia conservadora, né? Geralmente a visão revolucionária quer destruir essa hipocrisia, né? Acha que essa hipocrisia é uma arbitrariedade tola, alienação, enfim. Já a visão conservadora diz, não, essa hipocrisia é necessária, não estou aqui para mudá-la. Vou fazer apenas o meu trabalho, não vou confiar no que o paciente diz, no caso do Gregory House. Então, partindo desse princípio de que todos nós temos uma intimidade a esconder, o polêmico médico muitas vezes rejeita lidar diretamente com os pacientes, ao mesmo tempo em que acaba surpreendentemente elucidando muitos casos que aparentemente são insolúveis, sobretudo para os médicos convencionais, né? Vai ser muito comum a gente ver o House sendo alguém que, nos casos mais difíceis, é ele que consegue elucidar, né? Por outro lado, ele tem um aspecto que nos casos mais fáceis, ele não é o mais recomendado, porque ele fica entediado com relação a casos muito simples e por vezes ele é grosseiro, né, com esses pacientes de casos muito simples. Então, não raras são as ocasiões em que ele em que ele prova clinicamente que o paciente mentia, efetivamente, sobre alguma informação vital, seja por ignorância, seja por vergonha. Mas essa mentira, de fato, acontece muitas vezes, né? Também acontece na série situações em que o paciente parecia estar mentindo e, na verdade, estava falando a verdade. A série, nesse sentido, ela traz muitas surpresas, ela é humana. Parece uma crítica que se faz normalmente à série, de que ela é previsível porque ela tem uma estrutura, um formato, né, que geralmente começa com alguém, né, caindo doente e parando no hospital, e aí eles vão discutir, colocar na luz lá as opções. Então, assim, a série mais ou menos segue um formato, tende a seguir um formato que se repete capítulo a capítulo. Você pode ver os capítulos, inclusive, de forma independente uma da outra, porque o fio condutor de evolução da história, ele assim, ele apenas representa um percentual pequeno do que é um capítulo. O cerne de um capítulo é um caso. Então, um caso começa e se encerra no mesmo capítulo, o que favorece com que você possa assistir os capítulos separadamente. Então, chega a provar. Então, veja, ele acaba tendo muitas vezes, né, tudo que você pensa assim, costuma acontecer isso, né? Às vezes acontece de outra maneira. O House já erra também, em alguns casos. É surpreendente, né? A série costuma surpreender a gente. Então chega a provar o House aqui, conhecer melhor a intimidade de alguns pacientes do que, mesmo sem tê-los visto. Olha que interessante, não é? Mesmo sem, às vezes já aconteceu em capítulos em que ele conhecia mais a intimidade de determinado paciente, mesmo sem nunca ter visto esse paciente, mais do que os próprios familiares. E por que isso? Porque justamente todos mentem, a hipocrisia é necessária e sobretudo, para quem mais se conhece. Então, muitas vezes, com familiares mais próximos, a gente cria muros, obstáculos em que muitas coisas não podem ser ditas, justamente pela convivência, pela proximidade.
E isso favorece com que estranhos que nunca o viram possam, por meio do conhecimento do que é a espécie humana, a mentalidade humana, modo humano de pensar, como é o caso do House, ele consegue, acaba sabendo mais, né, justamente por não estar acometido por nenhum afeto, nenhuma emoção em relação àquela pessoa, ele acaba sabendo mais da vida dela do que um pai, uma mãe ou um irmão, né, que tem aquele afeto e diz, não, mas fulano não é capaz disso, né? A gente vê, por exemplo, na série, situações de uso de drogas, às vezes, né? Fala, não, mas fulano não é que o pai e a mãe dizem, não, eu boto a minha mão no fogo. E o House vai lá e fala, não, mas apenas o uso de drogas explica isso, né? E justamente como o House é frio, está afastado, diferente, nem viu o paciente, ele por vezes acaba acertando e sabendo mais do paciente do que os próprios familiares, né? O House se destaca dos médicos comuns por não se apegar tão somente aos sintomas classicamente registrados em prontuários ou evidenciados em exames. Geralmente, o médico ele tem como, digamos, aquilo que ele considera como a base, o substrato no qual ele vai trabalhar o diagnóstico, basicamente são os exames e o prontuário médico, né? Nada mais que isso. Inclusive porque a título documental, oficial, para posteriormente julgamentos de erros médicos, enfim. Esses são os registros que são considerados oficiais e os médicos estão, muitas das vezes, essa é a verdade, mais preocupados com a própria carreira do que com o quadro de saúde do paciente, que é secundário em relação à própria carreira. Então, eles querem estar bem embasados, balizados para tomar. A preocupação maior de um médico na vida real é essa, estar embasado. Pouco interessa se o paciente vai morrer, vai viver, vai ficar saudável. Ele quer estar bem embasado para que não se pegue depois um processo. Né? Ele não vai ousar arriscar se embasar em fundamentos que depois ele não possa registrar e, consequentemente, ter o registro dele cassado depois por ter tomado essa ousadia. Então, normalmente, o médico tem como ele prima essencialmente por estar embasado em elementos que são oficiais, que são os exames, né, e o prontuário, o que é registrado em prontuário. E é justamente isso que o House consegue ir além dos médicos comuns, porque ele ousa. Ele é cético em relação aos prontuários, ele acha que muitos desses prontuários contêm mentiras, né? E muitas das vezes os exames também mentem, né, de acordo com House. Nem sempre os exames estão certos, e então ele muitas vezes vai se apoiar em outros elementos. Isso torna o tipo de diagnóstico que ele faz extremamente arriscado e ousado para a própria carreira dele. Não à toa, ele acaba sendo aquele médico que consegue os resultados onde nenhum outro médico consegue, né? Em casos dificílimos. Ele acaba conseguindo chegar lá ao diagnóstico. Então, pequenas informações, algumas vezes de cunho pessoal do paciente, ou às vezes não relatadas para ele, apenas evidenciadas e desconfianças dele, né, são suficientes para que o médico o prodigioso médico Gregory House, né, consiga aí encadear uma série de raciocínios que acrescentam informações cruciais ao caso. Na prática, né, nem sempre ele usa essa capacidade para chegar diretamente ao diagnóstico, mas para imaginar, fazer conjecturas de hipóteses que possam se encaixar melhor. Né? Às vezes ele está ali sempre flertando, pensando em mais de uma hipótese, qual que se encaixa melhor. E aí a gente chega num aspecto bem filosófico, né? Que é posto na série a questão da navalha de Ockham. Né? A navalha de Ockham afirma, né, que uma única explicação que cubra todos os sintomas é melhor, isso é falado durante a série, né? É melhor do que duas ou mais para cobrir todos os sintomas, né? Por ser estatisticamente mais provável, né? Ou seja, na verdade, isso deriva da navalha de Ockham, que afirma algo bem semelhante a isso, né? Que quanto menos explicações, a tendência é que você esteja mais próximo da verdade. Né? Se você começa a ter uma quantidade maior de eventos para explicar um determinado motivo, uma determinada causa, a tendência é você se afastar da verdade, porque a verdade tende a ser a mais simples possível. Né? A navalha de Ockham o Guilherme de Ockham, que
é aí um filósofo do final da Idade Média, teve, digamos, o pai do nominalismo, né, junto com Hans Ducato, e é aí um pensador considerado invencível nos debates, enfim. Ele veio a, digamos, acabar prejudicando, refutando parte do trabalho do Tomás de Aquino, modificando a visão que a igreja tinha na época, acabou resultando aí na cisão de teologia e filosofia. Muito se derivou da, da, do, da ciência experimental e da filosofia moderna, derivou da filosofia nominalista de Guilherme de Ockham. Tem coisas interessantes, boas, tem coisas que podem ser criticáveis, mas essa navalha, bem interessante, foi muito usada durante a série, justamente por isso. Você vai ver muitos momentos o Gregory House lá com 2, 3 explicações em comparação a uma explicação só para um sintoma. Ali ele está usando, Guilherme, a navalha de Ockham para poder chegar à conclusão de que uma explicação que cubra todos os sintomas é melhor, né? Justamente por ser estatisticamente mais provável. Então, portanto, se num caso muito difícil, onde somente 3 explicações cobririam todos os sintomas, Gregory House consegue, a partir de alguma pequena evidência não médica, né, imaginar uma outra hipótese em que o número de explicações se reduz, naturalmente ele terá estatisticamente se aproximado mais da verdade se ele opta por essa explicação mais simples, né? Outro aspecto muito filosófico da série é o uso da dialética, tanto a aristotélica quanto a hegeliana, para a produção de diagnósticos diferenciais. Você vai ver, normalmente o personagem conta com um quadro de assistentes, né? Que vão, dependendo da temporada, esses assistentes mudam. Tem histórias interessantes sobre esses assistentes. E lembrando que o Gregory House é alguém bem politicamente incorreto nesse aspecto, né? Ele vai o tempo todo ali brincar com os afetos, né? Sobretudo essa ultrassensibilidade que se tenta ser produzida hoje no ideário coletivo, de fazer com que você seja protegido das suas diferenças. O Gregory House é alguém que vai enfiar o dedão bem fundo nessas diferenças, né? Para justamente desafetar os seus todas as pessoas que o cercam, né? Inclusive os seus residentes. Então ele vai brincar com o fato de uma assistente ser mulher e bonita, vai brincar com o fato do outro ser negro, vai fazer todo tipo de brincadeira justamente para desafetar as pessoas e trazê-las à normalidade fora dessa mentalidade ultra ressentida que é exortada hoje. Então, esse quadro de assistentes ele dispõe de uma lousa onde ele escreve sintomas e pede sugestões. Ali ele vai produzir um diálogo, né? Nessas ocasiões, o Dr. House espera, por meio de teses e antíteses, construir um raciocínio lógico onde a verdade acabe por se reduzir numa síntese, né? E ali você vai ver o tempo todo ali essas discussões, né, no departamento de diagnósticos. Alguém levanta, o Gregory House muitas vezes espera que alguém levante uma tese, outra pessoa vai tentar derrubar, né? E aí uma terceira pessoa sugere outra coisa e fica essa discussão e no final o Gregory House vai e faz uma síntese, fala, olha, a melhor ideia que vocês tiveram aí foi essa, faça o exame tal para comprovar, né? Então isso vai acontecer muito, muito na série. Isso é um método filosófico. Então a necessidade de um interpelador nessa produção, nesse diálogo, para produzir aí, nesse método dialético, né? A necessidade de interpelador é ao mesmo tempo exortada e questionada na série. Isso é muito interessante também. Porque a gente vai ter tanto situações em que o House vai sentir falta de alguém para poder fazer aí o papel do interpelador, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai brincar e desprezar essa necessidade na hora que, na ausência desses residentes, por exemplo, que têm um conhecimento médico, ele brinca e faz isso com um faxineiro, por exemplo. Né? Mostra, eu não preciso de um verdadeiro interpelador, eu posso botar um faxineiro e trazer isso não na forma de diálogo, mas na forma de monólogo. Chegar à mesma conclusão. Há essa discussão durante a série também, é muito interessante. Então, por vezes, o protagonista sente a necessidade de ter alguém com quem discutir um diagnóstico. Mas aí vira a questão, essa presença que vai estar ali falando alguma coisa,
Se for alguém com conhecimento médico que esteja sendo genuinamente um ser humano ali, trazendo ideias de fora da consciência do House, a gente vai estar falando de um diálogo. Mas se for um simples faxineiro que não tem nenhum conhecimento, que só repete feito papagaio, o que o próprio House sugere, como acontece também na série, aí nesse caso não, ele está brincando e mostrando que na verdade ele não precisaria de interpelador, que ele pode produzir aí, através de um monólogo, chegar ao mesmo resultado. E é uma discussão de cunho filosófico, né? Se é necessário um interpelador ou não para você produzir aí um, um, um método dialético, se você consegue chegar ao resultado precisando ou não de mais de uma pessoa. Muitas vezes o método da falseabilidade, né, de Karl Popper, também é explorado nessas conjecturas diagnósticas da série. Nesses casos, cada assistente tenta imaginar uma solução e imediatamente passa a tentar ser destruída pelos demais. Então alguém fala, olha, eu acho que isso aqui é lupus, ou enfim, fala uma outra doença qualquer. E aí, na mesma hora, todo mundo cai de pau em cima. Olha, não é por causa disso. Ou fica tentando, se for lupus, por que aconteceu isso, né? Vamos tentar ver o quadro clínico, fazer a falseabilidade. Se tudo que a gente conjecturar a respeito dos sintomas, dos exames, se nada disso apontar erro, então realmente é lupus, né? A sua proposta foi falseabilizada no entanto, nós não conseguimos derrubá-la, então, na verdade, ela é a verdadeira. Também isso ocorre durante a série, né? Nesses casos, eu falei, né? Então, nessa sucessão de hipóteses e destruição das hipóteses, acaba se chegando também à hipótese mais forte. Por vezes, não se tem sequer uma possibilidade. Né? Eles chegam ao ponto de dizer, cara, não consigo imaginar o que possa ser. Vamos ver pelo menos qual hipótese é mais forte. Né? Então, se suscita uma hipótese, se tenta derrubar e se vê quais são os pontos fracos dessa hipótese, né, por método de falseabilidade. E comparativamente, a gente vê qual a hipótese que foi menos fragilizada, porque nem sequer se consegue chegar realmente a um resultado. Essa que é menos fragilizada vai para teste, né? Enfim, por exames, enfim, às vezes o House opta por medicar. Isso também é muito interessante, né? Ele não tem um diagnóstico. Aí ele vai dizer assim, olha, a gente joga o medicamento tal, como se fosse a doença tal, e vamos ver o que acontece, né? E às vezes o efeito do medicamento, que não era um medicamento que era apropriado para nenhum diagnóstico, pois não havia um diagnóstico, o próprio efeito do medicamento sugere, cria-se novas fontes, dados, substratos para que ele possa pensar, raciocinar novamente em cima do caso, né? E é algo bem, digamos assim, que seria não aceito de forma nenhuma dentro de uma instituição médica, mas que a série mostra que isso acontece, né? E veja, por quê? Por que existe um lado todo oficial e um lado não oficial, né? Essa é a questão. Também pela questão da própria hipocrisia, né? Se você for fazer tudo o que é oficialmente aceito, 100% aceito, o índice de mortalidade ao final tende a ser maior. É isso que a série sugere. Porque muitos casos que são de extrema dificuldade demandam esse tipo de risco de você fazer o que não é oficial para você conseguir realmente salvar o paciente, né? Então, talvez por isso que, até mesmo no aspecto oficial da medicina, ela é encarada como uma profissão que não é considerada de resultado, né? Você não tem compromisso necessário de salvar o seu paciente, né? Ao contrário, por exemplo, do dentista que tem um compromisso com o resultado juridicamente, ele tem um compromisso com o resultado prometido, o médico não. E um dos motivos é esse, porque realmente em alguns casos, inclusive, você é obrigado a fugir do que é oficialmente recomendado, se você quiser salvar o paciente. A série mostra isso o tempo todo. Uma das características mais marcantes desse personagem é o racionalismo radical. Ele é um racionalista a priori. Não que ele não faça uso do método experimental de forma nenhuma. Tem ali muita coisa que ele se apoia em exames, sim. Mas o que diferencia ele dos demais é a capacidade do uso da razão. Digamos, a razão pura, né? E muitas vezes a priori ainda, né? O que é mais ousado e arriscado. Então, para Gregory House, dentro dessa visão de racionalismo radical, falado isso durante a série, inclusive, né? Para um racionalista, o meio termo é o caminho certo para o erro, né?
Não há meio termo para o House. Ele prefere os extremos. Ele vai ou sim ou não. Mais ou menos você vai ficar sem saber qual é a resposta. Né? É essa questão que o House pensa, que todo purista pensa a respeito do uso da razão. Né? Se você quer descobrir se uma coisa é ou não é, então você vai usar as duas possibilidades extremas. Se você jogar no meio, você vai continuar sem saber. Você vai chegar a um resultado que é meia boca, não vai ficar nem muito bom nem muito ruim. Veja, é claro que o racionalismo a priori, ele esse uso radical de jogar para os extremos e não apelar para o meio, em alguns casos tem uma aplicabilidade ótima. Em outros, sobretudo no aspecto sociológico, os riscos são maiores, são aumentados. Então, assim, não dá para você generalizar ele como uma forma adequada de se raciocinar para toda e qualquer circunstância. Em algumas circunstâncias, sim, né? É muito recomendável que você não use o meio termo, pois o meio termo vai induzir você ao meio acerto ou ao meio erro. Né? E aí você não vai saber realmente dali depreender o que é o certo e o que é o errado para aquele caso. Então, normalmente ele prefere adotar soluções extremadas, fruto de um raciocínio matemático e frio. Uma vez que uma solução extremada se mostre infrutífera, ele opera uma guinada radical na solução adotada, visando inverter o resultado. Então, por exemplo, o paciente tem um problema A e precisa do medicamento A, ou ele tem um problema B e precisa do medicamento B. E aí ele diz, vamos tentar o A. Mas se a coisa começa a degringolar, ele rapidamente vai lá e reverte e joga o medicamento B. Né? Já aconteceu casos também na série terríveis, em que um mesmo bebê, dois bebês, ou vários bebês, não tenho certeza agora, né, estavam acometidos de alguma bactéria. Ele não sabia qual era. Né? E aí ele pega dois desses bebês e vai jogar o medicamento. Não tinha como saber, né? E tinha pouco tempo. E aí ele praticamente cria uma sentença de morte para um desses bebês, porque ele vai jogar o medicamento A num, o medicamento B no outro, e vai esperar. O que morrer, ele vai entender que não era bactéria e vai usar o outro medicamento em todos os demais bebês para salvar os outros. Então, é lógico que isso é terrível, chocante sob o aspecto humano, porém, se você for pensar friamente como resultado, matematicamente sobre o caso, se você botar um algoritmo para pensar isso, você vai ver que era o caso, é a maneira mais correta de se proceder, mesmo que você esteja ali sentenciando um bebê à morte. A série explora isso, esse lado racionalista, que por vezes parece desumano, mas por incrível que pareça é o que produz ali os melhores resultados dentro de uma visão aí utilitarista de Stuart Mills, né? Verdadeira, não mal usada como é na política, mas verdadeira, usada em teoria, né? Em tese. Essa postura se choca como o senso comum. Claro, né? Os racionalistas geralmente se defrontam com o senso comum, que tem mais apelo aí, mais afetado. O senso comum tende a ter um lado mais humano, vivo, né? E, portanto, menos racional. Vamos botar assim. Então, essa postura se choca com o senso comum, que normalmente está apegada a emoções, afetos, que muitas vezes atrapalham o raciocínio. Né? Contudo, não podemos deixar de notar que o racionalismo puro pode também produzir equívocos. Não estamos negando isso. Né? Como a própria série mostra, nos momentos em que o Dr. House esteve próximo de matar pacientes. Acontece também. Você usa o racionalismo puro, frio, descolado de emoção, e mesmo assim você comete erros. É natural. Ninguém está ninguém tá isento disso. Né? Agora, pior do que isso, o racionalismo puro acaba por se voltar contra a própria mente de quem o adota em muitos casos. Né? O que falta ao racionalista radical é o que a gente chama de prudência. Né? Prudência. Às vezes é necessário você conciliar um lado racional, puro, com prudência, para você também não se descolar totalmente das possibilidades humanas e da realidade do fato. Né? O Chesterton, o ensaísta e filósofo, né? Chesterton, ele falava, né, que o louco é aquele que é capaz de perder tudo, absolutamente tudo, menos a razão. Né? É assim que ele definia a loucura. Né? Então, sim, se você é racional ao ponto de estar capaz de perder tudo, então você é enquadrado aí como louco. Né? Então,
Quem dá um freio a isso é a prudência. A prudência é a hora que você diz assim, cara, eu sei, o racionalismo diz que eu devo fazer isso, mas isso não é natural, isso não é humano, por mais que seja racional, né? É a hora de você falar, cara, eu preciso ter a razão da razão. Eu preciso refletir racionalmente, a inteligência emocional aí, sobre isso, que é do Goleman, né? Inteligência emocional. Eu preciso entender que não dá para você ser só uma máquina pensante, matemática fria, que em alguns casos é preciso ter um pouco mais de equilíbrio e prudência, né? E compatibilizar esse raciocínio com as possibilidades humanas, né? Então, sim, também entra aí muitas vezes quem vai fazer esse papel de freio do House vai ser o Wilson, que é um amigo dele, que é alguém que tem um lado, uma inteligência emocional muito superior à do House. O House tem uma inteligência emocional infantil, ele é um computador ambulante, uma máquina fria de razão pura, né? E totalmente alheio a sentimentos, afetos ou a aspectos mais humanos. Então, o Wilson vai tentar trazer esse freio para ele, né, da inteligência emocional que ele não tem. Então, efetivamente, esse acaba sendo o quê? O caso do protagonista. É verdade que o quão prodigioso é o trabalho do Dr. House salvando vidas, tidas como perdidas em casos indecifráveis. Mas também é preciso reconhecer que, ao levar o uso da razão às suas últimas consequências, o personagem coloca a vida de seus pacientes e a sua carreira e a sua própria vida, muitas vezes, em riscos que são desnecessários. A série também dá esse contrapeso. Veja, é interessantíssima a série, porque ela não tá afirmando, ela está trazendo dúvidas. Isso é muito bom, despretensioso, é interessante. Então, sim, você vê em alguns momentos o House, de forma desnecessária, em defesa da razão, colocando a carreira dele em risco, quando não a própria vida. A gente vê o House, às vezes, fazendo uso de medicamentos, injetando medicamentos no próprio corpo para provar algumas teses, né? E totalmente desnecessário isso acontece, né? O House é alguém que tem pouco amor à própria vida, você vai ver isso ao longo da série também. O racionalismo puro faz desse médico racionalista um adulto profundamente inteligente, frio, calculista, capaz de decifrar os enigmas mais complexos do universo da medicina, mas ao mesmo tempo uma criança incapaz de lidar minimamente com outros seres humanos, sejam pacientes ou colegas de trabalho. A gente percebe isso em cenas que ele chupa pirulito, joga bolinha de tênis contra a parede, toca guitarra em ambientes médicos, come sanduíches de pacientes que estão em coma, né? Você vê várias cenas assim hilárias do House se comportando como se fosse uma criança, né? E sim, isso é reflexo de um racionalismo puro, exacerbado, descolado da realidade, falta de inteligência emocional. Agora, o pior do racionalismo puro, exacerbado, que a gente evidencia no personagem, é a questão da infelicidade, né? Ele tende a usar esse racionalismo contra ele, contra o sentido existencial dele mesmo, né? Então, a ausência de inteligência emocional o conduz a um raciocínio frio e matemático em direção ao nada. Ele deduz matematicamente a inexistência de Deus, de forças maiores, e o vazio de significado da vida. Então, sem perceber que esses cálculos tornam sua vida sem sentido e o induzem a uma profunda amargura e resignação. Então, a inteligência emocional que falta ao House justamente esse o ponto. Se ele tem que. Não adianta só você ser inteligente, você precisa ser inteligente ao ponto de usar a sua inteligência em seu favor, né? Em favor de você ter uma vida feliz, uma vida equilibrada, porque você ser só inteligente para fora, né, de você, ser inteligente para produzir diagnósticos, ser inteligente para conhecer os outros seres humanos, e não usar essa inteligência em seu próprio favor, de fazer você ser uma pessoa mais feliz, né? Que produza sentido, significado na sua própria vida. Ao contrário, você usa a sua inteligência para chegar à conclusão de que nada tem significado e que, portanto, a vida não vale a pena. Então, você está usando a inteligência para te destruir, uma autodestruição. Não faz o menor sentido, né? A infelicidade é um traço marcante da personalidade de Gregory House, né? Ao longo de toda a série, ele faz uso do fármaco Vicodin para uma dor que ele afirma que tem na perna, uma dor crônica. Mas a gente vai ver que essa dor é de fundo psicológico. Ao longo da série, sim, eu estou antecipando, eu avisei que ia dar algumas antecipações. Você vai ver que, no fundo, é uma dor de fundo psicológico, uma ausência de significado. Ele coloca que essa dor é amenizada pelo efeito placebo do medicamento, né? Ou seja, ele toma o medicamento e se sente pelo efeito placebo, aquele efeito que engana o cérebro acha que efetivamente está tratando o problema.
E aí a dor diminui graças ao medicamento, que é um medicamento forte, pesado e que causa dependência. Então o próprio Gregory House vai se tornar um dependente químico aí. A série mostra isso. Então nesse aspecto da vida, House vive em histeria, mentindo para si próprio. Veja que coisa, né? Um cara que tem um conhecimento tão profundo da psique humana, que conhece tanto os outros com profundidade, não consegue conhecer a si próprio. Né? Muito intrigante isso na série, muito intrigante. O racionalismo de Gregory House também afeta outra capacidade humana muito importante para a vida em sociedade, a sujeição à linha moral. Veja, ele é alguém que parte da premissa de que todos mentem, não tem nenhum problema com relação a isso. Por outro lado, a pouca inteligência emocional dele faz com que ele não se sujeite a essa linha de hipocrisia generalizada. Então, ele é o cara que vai falar as verdades que ninguém tem coragem de falar. É mais ou menos isso, né? É controverso. O personagem se mostra insensível a essa linha moral. Ele perde a capacidade de ser hipócrita, de mentir por piedade, né? Como já dizia o Nelson Rodrigues, né? O Sigmund Freud, na ausência de superego, ele acaba, né, do quê? Se tornando agressivo com os demais, jogando a energia libidinal, a pulsão por morte dele de forma agressiva no próximo. É isso que ele acaba fazendo uma análise freudiana aí do Gregory House. Então ele expele verdades não dizíveis, vamos botar assim, dizíveis entre aspas, né? Que ele se torna uma pessoa destrutiva, inclusive para o seu melhor amigo, que é o Wilson. Por vezes a gente vai ver o Wilson, cara, essa amizade é deletéria para mim, destrutiva, só me dou mal com ela. E verdade demais também incomoda. Aliás, verdades costumam incomodar, né? Quanto mais verdade, maior o incômodo. Então, já dizia o nosso Rodrigues, minta nem que seja por piedade. O House não está disposto a muitas mentiras porque justamente ele não tem muita consideração. Eu confesso que às vezes eu me identifico um pouco com o House em alguns aspectos, né? E sim, eu acho que nesse aspecto é curioso. A mentira, na verdade, né? As pessoas pensam, pô, mentira, você quer exercer poder sobre o outro. Mas existe uma mentira que é a mentira da consideração, né? Você mente porque você tem piedade, como já dizia o nosso Rodrigo, mente por consideração, para não criar briga, para não criar atrito em torno de nada. E veja, essa mentira é a mentira de quem tem consideração ainda. Quando você não tem consideração nenhuma, aí você fala, cara, toma a verdade aí na cara, pá. É um pouco isso que o House faz, ele não tá ligando muito, né? Então a questão é que a verdade nem sempre foi feita para ser dita. Muitas vezes precisamos adotar a mentira para agirmos como adultos. E isso não é o que podemos esperar do personagem. Né? Ele não está preocupado em ser adulto e ele vai e atira a verdade na cara das pessoas e às vezes até de forma, o que torna ele mais infantil ainda, né? Às vezes até para satisfazer uma espécie de sadismo nele, né? De ver a reação do outro com relação à própria verdade. Então, por outro lado, uma das vantagens em abdicar da hipocrisia e adotar uma postura racionalista despreocupada com a imagem pública é evidenciada no capítulo em que ele resolve filmar passo a passo a internação. Ele não, né? Uma equipe resolve filmar passo a passo a internação e o tratamento de um paciente que era considerado extremamente feio. Ele tinha um tumor na cabeça enorme. Esse capítulo é muito interessante justamente porque mostra a questão do politicamente correto, de ser educado, de polido, de mentir por piedade, em contraposição àquela objetividade fria e agressiva do House, né? Que vai ser o único ali que está cagando para a linha moral, para a linha politicamente correta, para a polidez. Ele vai estar jogando, todo mundo preocupado com a imagem pública, porque está sendo filmado passo a passo, quadro a quadro. E o House, inclusive, vai ser alguém que vai denunciar isso, vai dizer, olha só, como está todo mundo aqui sendo hipócrita, a gente não está conseguindo produzir os melhores resultados. Não estamos conseguindo nos aproximar da verdade, porque todo mundo está preocupado com a imagem que vai ficar, né? Desses registros, né? E esse registro, se não me engano, na série era para justamente pagar, iam fazer um filme sobre esse tratamento, justamente para pagar o tratamento desse rapaz que era extremamente feio. E o House tripudia, né? Fala mesmo que você é feio, fala tudo aquilo que não se pode falar, né? Ele fala com muita naturalidade, que é o papel dele, justamente porque ele quer desafetar as pessoas e deixar as máscaras caírem. Para ele, no caso dele, com o propósito objetivo de chegar ao resultado, ao diagnóstico, ele precisa que as pessoas sejam elas mesmas, né? E isso envolve algum nível de ofensa e agressividade com os outros, né? A polidez excessiva iria atrapalhar o caso, é isso que o House defende. Então toda a equipe na diretoria assume uma postura dual, onde a conduta em frente às câmeras é diferenciada e não adequada às necessidades diagnósticas do caso. Apenas o Dr. House, que pouco se importa em ser visto pelo público como um vilão, ignora as câmeras e adota as posturas que o caso demandava. De forma provocativa e sarcástica, ele usa a verdade,
mais dura e irreproduzível para constranger as demais pessoas a fim de torná-las mais objetivas com relação à elucidação do caso. É isso. Eu ainda, com isso eu chego à metade dessa análise, né? Devo ter produzir um segundo vídeo fazendo uma análise dessa incrível série Gregory House, né? Do Dr. House, onde a gente vai ver mais aspectos filosóficos dessa série, né? Que vale muito a pena ser vista. Espero com isso, espero que tenha sido útil de alguma forma esse vídeo. Um forte abraço. Até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Os estudos estão sendo publicados às terças e quintas às 8 da manhã, as reflexões aos sábados às 14 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe e, sobretudo, nos agracie com o seu comentário. Caso ache que o conteúdo mereça receber um apoio, o endereço do nosso Pix está disponibilizado no campo de descrição dos vídeos. A propósito, convidamos você a participar do grupo de amigos. Você não precisa ficar solitário nesse caminho de estudos. Juntos, podemos trocar ideias, influências, livros, dicas e até um bate-papo informal. Um ajudando o outro e todos cresceremos muito mais rápido. Você vai gostar muito de participar. Além disso, recomendamos que você aprecie nossas playlists com nossos vídeos separados por tema, formato e autores, de forma a tornar o seu estudo ainda mais didático. Por fim, indicamos nosso blog, amplomagazine.blogspot.com. Nele, você acompanha os ensaios que escrevemos sobre os mais variados temas e que fundamentam muitos dos nossos vídeos aqui do canal. Esperamos que goste do conteúdo. Obrigado por chegar até o final do vídeo. Até a próxima!